Olá, aqui é Ana Coy para a leitura da Bíblia 365. Hoje é o dia 17 de setembro, dia 260. Nossa leitura se divide em 4 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. O objetivo desse encontro é que possamos juntos fazer um devocional diário da palavra, nos conectando espiritualmente com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus. Te convido a escolher um local confortável e de preferência em silêncio para que você possa desfrutar deste momento em Cristo. E na autoridade do nome de Cristo Jesus, peço ao Espírito Santo que transborde os nossos corações e os torne ensináveis, para que possamos receber as revelações do dia de hoje. Amém e amém. Antigo Testamento, Isaías, capítulo 25, versículo 1. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Eu te exaltarei e louvarei o Teu nome. Porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade fortificada uma ruína. Fortaleza dos estrangeiros já não é cidade e jamais será reconstruída. Por isso um povo forte te glorificará, e a cidade das nações opressoras te temerá. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado, na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor. Porque a fúria dos tiranos é como a tempestade contra o muro, como o calor em lugar seco. Tu farás cessar o tumulto dos estrangeiros, como o calor se abranda com a sombra de uma nuvem. Assim o hino triunfal dos tiranos será silenciado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte um banquete para que todos os povos. Será um banquete de carnes suculentas e vinhos envelhecidos, carnes suculentas com tutanos e vinhos envelhecidos, bem glorificados. Neste momento ele acabará com um pano de cobre todos os povos e com o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o vexame do seu povo. Porque o Senhor falou, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor repousará neste monte, mas Moabe será pisoteado no seu lugar, como se pisa a palha da esterqueira. No meio disso, Moabe estenderá os braços como um nadador os estende para nadar. Mas o Senhor lhe abaterá o orgulho. Apesar da perícia dos seus braços, ele derrubará as altas fortalezas das muralhas de Moabe. Irá batê-las e derrubá-las até o chão, até o pó. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralha e defesa. Abram os portões para que entre a nação justa que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiem sempre no Senhor, porque o Senhor é a rocha eterna. Ele derruba os que habitam no alto, na cidade elevada. Derruba e humilha até o chão, até o pó. O pé apisará os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana, tu que és justo, aplanas a vereda do justo. Também através dos teus juízos, Senhor, te esperamos.
No teu nome, na tua memória, está o desejo da nossa alma. Com minha alma suspiro de ti, de noite, por ti, e com meu espírito dentro de mim, eu te busco ansiosamente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça, ainda que se mostre favor ao ímpio. Nem por isso ele aprende a justiça até na terra da retidão. Ele comete a iniquidade e não vê a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas eles não a veem. Porém, eles verão o teu zelo pelo povo e ficarão envergonhados. Que o teu furor, por causa dos teus adversários, os consuma. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Ó Senhor, nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas nós louvamos unicamente o teu nome. Eles estão mortos, não voltarão a viver, são apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste, destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Tu, Senhor, aumentaste o povo e tem sido glorificado. Alargaste todas as fronteiras do país. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram as suas orações como a mulher grávida que vai dar à luz e se contorce e grita de dor. Assim estávamos nós na tua presença, ó Senhor. Concebemos e nos contorcemos em dores de parto. Mas o que demos à luz foi vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nasceram moradores do mundo. Os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertem e cantem de alegria, vocês que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará a luz aos seus mortos. Meu povo, entre nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira, pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o sangue que embebeu, e não encobrirá mais aqueles que forem mortos. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz, o Leviatã, serpente sinuosa, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia o Senhor dirá: canta a respeito da vinha deliciosa. Eu, o Senhor, a vigio e a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela, para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela, quem me dera ter espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e os queimaria ao mesmo tempo. Ou que se ponham sob a minha proteção e façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão dias em que Jacó lançará raiz e Israel florescerá e brotará e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram seu povo, ou matou assim como fez com aqueles que mataram seu povo? Com o exílio trataste, com um forte sopro o expulsaste no dia do vento leste. Portanto, com isto será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhados, como se fossem pedras de cal, os postes da deusa Zerá e os altares do incenso não ficarão em pé, porque a cidade fortificada está solitária, é a habitação desamparada e abandonada como um deserto. Ali pastam os bezerros, ali eles se deitam e comem os ramos das árvores. Quando os ramos secam, são quebrados. Então vêm as mulheres e os apanham para fazer fogo, porque este é um povo que não tem entendimento.
Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele, e aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal, desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos, um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito virão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ai de Samaria, a orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim, a flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale dos que são vencidos pelo vinho. Eis que o Senhor vai enviar um homem valente e poderoso. Este, com poder, jogará tudo no chão, como chuva de pedras, como tormenta destruidora, e como tempestade de águas impetuosas que transbordam. A orgulhosa coroa dos bêbados de Efraim será pisada com os pés. A flor murcha da gloriosa formosura que se encontra nos altos do fertilíssimo vale será como o figo prematuro que amadurece antes do verão. Quando alguém põe os olhos nele, mal o apanha, já o devora. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. Ele será o espírito de justiça para aqueles que se assentam para julgar, e a força para os que rechaçam o ataque inimigo junto ao portão da cidade. Não há outros que cambaleiam por causa do vinho, não podem ficar em pé por causa da bebida forte. Os sacerdotes e os profetas cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não podem ficar de pé. Por causa da bebida forte, estão confusos quando recebem uma visão, tropeçam quando proferem sentenças, porque todas as mesas estão cheias de vômito e não há lugar sem sujeira. Eles dizem: a quem ele quer ensinar o conhecimento, e a quem ele quer explicar a mensagem, a criança desmamada e aos que acabaram de ser afastados do seio materno. Porque nos fala como uma criança, repetindo palavras e frases, uma palavra depois da outra, mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Pois bem, por meio de lábios zombeteiros e de uma língua estranha, o Senhor falará a este povo ao qual ele disse: este é o descanso, deem descanso ao cansado, e este é o refrigério. Mas eles não quiseram ouvir, assim a palavra do Senhor lhes será como a fala de crianças. Palavras e frases repetidas, uma palavra, depois mais outra, um pouco aqui, um pouco ali. Isso para que andem, caiam para trás, sejam despedaçados, enlaçados e presos. Novo Testamento, Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não precede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus
não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé de Jesus Cristo a promessa fosse concedida aos que creem. Salmo 61, do 1 ao 8, ao mestre de canto com o instrumento de cordas de Davi. Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu tens sido o meu refúgio e uma torre forte contra o inimigo, que eu possa habitar no seu tabernáculo para sempre e abrigar-me no esconderijo das tuas asas, pois ouviste, ó Deus, os meus votos e me deste a herança dos que temem o teu nome. Dias sobre dias acrescentas ao rei, aos seus anos duram gerações após gerações, que ele permaneça para sempre diante de Deus. Conceda-lhe que a bondade e a fidelidade o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome para sempre, para cumprir dia após dia os meus votos. Provérbios, capítulo 23, 17 e 18. Não tenha inveja dos pecadores, pelo contrário, persevere no temor do Senhor todo o tempo, porque certamente haverá um futuro e a sua esperança não será frustrada. Encerramos mais uma leitura. Muito grata por compartilhar deste momento em Cristo. Abençoe os seus irmãos e irmãs que você se lembrou durante a leitura. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Tenha um extraordinário dia e Deus abençoe você e sua família. Amém.